a todos que mantêm, peço a todos que mantêm então a câmera aberta, o microfone desligado, e no finalzinho a gente abre para as perguntas, a gente para a gravação e abre para as perguntas, ok? É contigo aí, Dani. Obrigada, Fábio. Boa noite a todos. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa visão do doente crítico e o hipotireoidismo. Para a gente chegar na doença, antes eu vou falar um pouco do que é a tireoide, né? Ela é uma glândula que está localizada na região cervical, próxima à laringe, e ela vai ser responsável pela produção aí dos hormônios tireoidianos, são eles o T3 e o T4. Esses hormônios vão regular o metabolismo corporal de uma forma geral, e a secreção dos hormônios tireoidianos é regulada pela hipófise, que é uma glândula que está lá no cérebro. Então, através da produção do TSH, a hipófise vai induzir a tireoide a produzir o T3 e T4. Essa regulação hormonal, a gente sabe que tem um que é chamado feedback negativo. O que que é isso? Quando os níveis de T3 e T4 estão elevados, né, dentro da faixa normal no sangue, eles vão produzir um feedback negativo lá em cima, no hipotálamo, para poder inibir a hipófise de produzir o TSH. Então, desse modo, a gente não tem essa produção excessiva de T3 e T4 pela glândula tireoide. O hipotireoidismo. O hipotireoidismo é o distúrbio mais comum que a gente tem da glândula tireoide, vai ser caracterizado pela redução da produção dos seus hormônios, do T3 e T4. A gente sabe que ele é mais frequente em mulheres, em idosos, né, as pessoas acima de 60 anos de idade, e pessoas que têm uma história familiar da doença. Ele pode ser classificado como hipotireoidismo clínico, que é quando a gente vai ter manifestação de sintomas, ou ainda subclínico, quando não se tem sintomas tão exacerbados assim no doente da doença. Bom, é uma manifestação normalmente inespecífica, em que a gente pode ter queixa de cansaço, fadiga, lentidão, sensação de frio, às vezes um relato de ganho de peso, lembrando que esse ganho de peso, ele normalmente é às custas de edema, então ele vai girar em torno de 2 a 4 quilos, não é um ganho de peso tão expressivo como ficou conhecido no popular. Também pode ocorrer ressecamento da pele, dos cabelos, constipação intestinal e, no caso das mulheres, em idade fértil, uma irregularidade do ciclo menstrual. Bom, como eu disse que os sintomas são bem inespecíficos, a gente tem que pensar que o diagnóstico diferencial também vai ter uma gama maior, né? É, não, muitas vezes o hipotireoidismo pode ser confundido com a hiponatremia, insuficiência renal, depressão, anemia, diabetes descompensado, distúrbios do sono, neuropatias, entre outros quadros aí. E aí a gente sabe que o diagnóstico, então, vai ser feito como? A gente precisa de ter essa suspeição clínica, né, de um hipotireoidismo junto com a alteração laboratorial. O que que é isso? A gente vai pedir TSH e T4 livre. Dosagem rotineira de T3 não deve ser feita para o diagnóstico do hipotireoidismo. E aí a gente observa que no hipotireoidismo subclínico a gente tem um aumento do TSH com o T4 dentro da normalidade, e é aquele doente que vai ter pouco ou nenhum sintoma. E no doente que tem o hipotireoidismo clínico, que ele tem mais sintomas, a gente tem um T4 abaixo da normalidade, com o TSH aumentado. Vale a pena ressaltar que existem alguns medicamentos que podem induzir o hipotireoidismo, né? Então é importante a gente lembrar do carbonato de lítio, da miodarona, e atualmente a gente tem os inibidores de checkpoint, que são imunomoduladores usados no tratamento do câncer. E de curiosidade também, para quem gosta, né? Atualmente todo mundo gosta de usar biotina para o crescimento capilar. Tem que lembrar que a biotina ela pode interferir na dosagem de TSH e T4, mas ela não vai ocasionar doença. Então, se o doente, né, não no nosso cenário do CTI, mas no quadro ambulatorial, vai fazer a dosagem e usa biotina, é importante você pedir para ficar 3 dias sem usar essa medicação, porque a biotina ela aumenta o TSH e ela reduz o T4 livre no sangue, tá? Mas isso não ocasiona doença, é só um achado laboratorial mesmo.
Dosagem de anti-TPO e antitireoglobulina vai apenas auxiliar na etiologia do hipotireoidismo, não é para ser algo seriado de rotina que vai guiar o tratamento. E tem que lembrar também que o hipotireoidismo ele pode ser originado de uma doença central, ou seja, alteração da hipófise e do hipotálamo. Não necessariamente vem de uma tireoide não funcionante, de uma tireoide doente. E aí, quando chega o ambiente do CTI, né, do doente crítico, quando que a gente vai desconfiar do hipotireoidismo? Não é recomendado a gente dosar TSH e T4 para todos os doentes criticamente enfermos. Por quê? Porque a gente sabe que nessas condições eles estão num estado de estresse. Então, com isso, a produção de T4 vai ser aumentada, de TSH vai estar reduzida, porque ele está nesse estado hipermetabólico. Quando que a gente vai pedir no doente crítico? Só quando a gente achar que ele está internado por algum acometimento tireoidiano, que é o coma mixedematoso ou a crise tireotóxica, ou aquele doente que não está caminhando bem, você acha que isso pode ser um fator adjuvante na recuperação do seu doente. Então, é importante lembrar isso aqui, que não é recomendado dosar diariamente, né, de uma forma rotineira aí, TSH e T4 nos doentes críticos. E o tratamento da doença, ela vai visar melhorar os sintomas e normalizar os hormônios, tanto o TSH quanto o T4, então vai ser feito através da levotiroxina. Lembrando que no Brasil a gente só tem a disponibilidade da formulação em comprimido. A gente não tem a disponibilidade venosa nem de xarope, como tem nos Estados Unidos. E esse comprimido também ele não deve ser fracionado na sua administração, porque você vai acabar perdendo a dosagem ali quando for fracioná-lo, né? Como o hipotireoidismo no CT é algo, né, muito curto para se falar, a gente tem que lembrar que a pessoa que tem, ela deve manter o tratamento, mas dificilmente ela vai receber esse diagnóstico ali no CTI. Eu trouxe uma das urgências que a gente tem da tireoide, que é o coma mixedematoso. Então, o que é o coma mixedematoso, que é o que eu acho que a gente pode deparar aí no CTI? É uma emergência endocrinológica, é um quadro muito raro, mas que tem uma alta mortalidade, pode chegar em até 87% dos casos. E nada mais vai ser do que a exacerbação dos sintomas do hipotireoidismo. Então, como que a gente vai encontrar esse doente? A gente vai ter uma alteração do estado de consciência, acompanhado de hipotermia, hipoglicemia. Em momentos secundários, a gente vai ver uma hipoventilação com hipercapnia, um edema não compressivo, e inicialmente também se tem bradicardia com hipertensão diastólica. A hipotensão vai se dar naqueles casos mais graves e, em determinado momento, pode-se obter até episódios de convulsão nesses doentes. O coma mixedematoso, ele vai ser mais comum em mulheres, mais de 80%, né, dos acometidos são mulheres, normalmente acima de 60 anos de idade, que são portadores de hipotireoidismo crônico e que não está sendo tratado, e principalmente no inverno. Por quê? Porque a gente sabe que no inverno o organismo precisa elevar o metabolismo para poder manter ali as suas funções normais. Aqui no nosso país, como também não é comum ter inverno rigoroso, a gente tem que pensar em outras condições que precisam do hipermetabolismo. Então, o que que a gente pode ter também de deflagrador? Anemia, sepse, queimadura, síndrome coronariana aguda, entre outras causas assim. Então, lembrar do coma mixedematoso, principalmente aquele paciente que tem uma história de hipotireoidismo crônico não tratado, se for mulher acima de 60 anos, é o principal culpa. Durante ali a anamnese, né, que a gente for tentar questionar ali, tem que lembrar que o coma mixedematoso pode acontecer seja no hipotireoidismo primário, aquele em que a causa da doença está na tireoide, ou no hipotireoidismo secundário, no hipotireoidismo central. E é sempre importante perguntar se já passou por alguma radioterapia esse doente, se já teve alguma tireoidectomia, se está usando algum daqueles medicamentos que podem interferir ali na síntese dos hormônios tireoidianos.
Porque muitas vezes esses doentes não têm um acompanhamento adequado, até fazem uso da levotiroxina, mas estão usando uma dose abaixo do recomendado e aí não está sendo suficiente ali para poder colocar o corpo em homeostase, tá? E o tratamento do coma mixedematoso. Além de repor o hormônio tiroidiano, lembrando que aqui a gente só tem formulação comprimido, então, se esse doente estiver letárgico, ele vai precisar ali de uma sonda nasentérica para poder ganhar, né, o tratamento, a levotiroxina. Eles orientam a gente a associar corticoterapia, hidrocortisona, pelo menos até se descartar a presença de uma insuficiência adrenal concomitante, porque os sintomas eles podem se confundir e dar o suporte desse doente, né? Se ele garantir que a via aérea esteja protegida, garantir normotensão, garantir normotermia e nunca deixar de pesquisar os diagnósticos diferenciais. Bom, então, para finalizar e a gente tentar sintetizar muito bem sobre o tema. É um tema mais curto, mas que traz para a gente algumas coisas importantes. Não é rotineiro essa dosagem de TSH e T4 dentro do CTI. Se a gente suspeita de um acometimento tireoidiano como causa da internação, esses exames devem ser solicitados. Lembrar que a miodarona, o lítio e esses inibidores de checkpoint, né, esses imunomoduladores aí atualmente usados em tratamentos do câncer, eles podem induzir o hipotireoidismo. O tratamento vai ser feito basicamente com a reposição do hormônio, que é a levotiroxina, e lembrar da gente não subestimar o coma mixedematoso, porque é uma emergência endocrinológica rara, mas que quando acontece ela é potencialmente fatal. É isso. Obrigada. Muito bem, Dani. Muito bom, muito bom. A gente vai abrir já já para as perguntas, mas parabéns, você realmente é um tema já mais sintetizado, né? Mais curto, realmente, você sintetizou bem, de forma bastante pragmática. Vale lembrar aí que, reforçando o que você já foi dito para os nossos residentes, que não é um diagnóstico a ser realizado com dosagens de rotina. Nem no paciente que tem uma disfunção tiroidiana prévia, que interna com outro diagnóstico, que já fazia o uso de levotiroxina prévia de forma regular, não necessitamos de dosar TSH e T4 livre na admissão desse paciente, a não ser que haja uma suspeita forte de uma causa primária ou de uma causa secundária durante a internação. Aí sim, mas não é o exame que nós fazemos de rotina. Outra coisa é que geralmente nos comas mixedematosos mais graves, eles muitas vezes vêm associado com uma insuficiência adrenal. Então, é porque a mesma causa que gerou a resposta na disfunção tiroidiana também é a mesma da suprarrenal. Então, é um diagnóstico diferencial e muitas vezes eles estão juntos. E a gente trata, obviamente, os dois, por isso que se recomenda aí também o uso do corticoide mais uma hidratação, porque geralmente eles vêm associados. E nós, da terapia intensiva, temos o hábito e temos a rotina de observar uma resposta imediata às nossas terapêuticas, quase todas elas. Neste caso, uma exceção, né? A resposta ao uso da levotiroxina a gente faz com a dosagem do TSH e não do T4 livre, mas isso é feito muitas vezes após o paciente sair da terapia intensiva. A normalização do TSH pela retroalimentação negativa, ela é feita de forma lenta, a recuperação é muito lenta. Então, do ponto de vista ambulatorial, a gente faz aí a dosagem do primeiro TSH após ajuste de dose com 30 dias até 90 dias. É assim que a gente acompanha. Então, na terapia intensiva, quando a gente ajusta a dose da levotiroxina, muitas vezes a gente nem tem tempo para poder dosar novamente o TSH e acompanhar, certo? Mas parabéns, nós vamos abrir agora para a resposta. E eu vou só parar a gravação aqui para a gente abrir para respostas, para perguntas, perdão. Interromper a